Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal, o vídeo de número 140. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a experiência que eu estou vivendo agora. Se você me segue lá no Instagram, que é o @marcosmoria, você já sabe que eu estou em Paris. Isso mesmo, eu estou em Paris, a capital da França. E essa é a primeira vez que eu visito a Cidade de Luz. E eu quero compartilhar com você aqui as minhas impressões até o momento. Na verdade, eu cheguei há 2 dias. Hoje é o final do segundo dia e eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que eu estou vivendo aqui. Bom, a minha vontade, o meu desejo de conhecer Paris, ele começou quando eu assisti aquele filme Meia-Noite em Paris. Para quem não sabe, o ator principal, ele é um escritor só que ele escreve roteiros para filmes de Hollywood. E ele não está satisfeito com a vida dele. Ele acha que os roteiros dele são muito rasos, não tem profundidade. Ele acha que são muito, hã, assim, que não define, na verdade, o que ele gosta, o que ele realmente é. Então ele vive nesse dilema, porque os roteiros hollywoodianos dão muito dinheiro para ele, mas não é isso que ele gosta e não é isso que ele gostaria de fazer. E ele está noivo de uma pessoa, e eles vieram fazer uma viagem em Paris, e, a esposa, ela não gosta muito de Paris, e ele ama a cidade. Ele ama ficar caminhando pelas vielas, pelas ruas, ele adora a arquitetura, ele adora o jeito da cidade, ele gosta de tudo. E no filme, ele volta no tempo. Então ele pega uma carruagem, ele volta no tempo e ele encontra com os escritores que ele tanto admira das décadas de, acho que é 40, se eu não me engano, da década de 40, 50 e 60, que viveram em Paris. Então eu assisti esse filme, e esse filme ele tem uma fotografia excelente, então mostra muitos lugares, né, bonitos de Paris, inclusive tem até vídeos no YouTube onde os visitantes fazem o roteiro do Meia-Noite em Paris, né? Visitam os pontos onde o, o, o ator esteve. Então, aquilo me instigou a vontade de conhecer Paris. Foi esse filme. Ah, então, eu quero falar um pouco das minhas impressões até agora e, de certa forma, demonstrar um pouco do que eu estou sentindo. Em primeiro lugar é o seguinte, é verdade que a cidade ela é visitada por muita gente, e gente do mundo inteiro. Você anda pelas ruas e avenidas de Paris, você consegue identificar no mínimo 10, 15, 20 idiomas diferentes. É impressionante, você dá um passo, você vê alguém falando inglês, dá outro, você vê alguém falando alemão, italiano, português, olha, japonês, chinês, assim, dá para você identificar pessoas de todas as nacionalidades, eu acho, aqui na França, em Paris, né? Não na França, em Paris. É impressionante como essa cidade ela é querida e ela é, sim, visitada por muita gente. Ah, nós estamos aqui no inverno, então o inverno ele não costuma ser tão cheio, mas todas as atrações turísticas que nós visitamos até o momento, elas estavam sim bem cheias. Não estavam lotadas a ponto de você não conseguir fazer e se incomodar com a quantidade de gente, né? Mas sim, elas estão cheias. Ah, outra coisa que assim, a cidade ela é maravilhosa mesmo, assim, ela é muito, muito bonita. A arquitetura da cidade é encantadora, assim, a cada 10 minutos de caminhada que você faz pela cidade, produz centenas de uau, que coisa linda, nossa, olha aquilo, olha isso aqui. Você não consegue fazer uma caminhada contínua. Você anda, olha que lindo, não sei o quê. Eu fico imaginando, assim, né? Pessoas fazendo Cooper, sua corrida,
rodeando ali a Praça do Louvre, outras que nós vimos rodeando ali a Torre Eiffel. Cara, é incrível como essa cidade ela tem o poder de impacto assim de beleza, né? É impressionante. As ruas, olha, tem de tudo assim, ó, tem ruas pequenas e charmosas, tem avenidas grandes e imponentes, tem uma arquitetura que é sem igual, assim, com muitas cores e detalhes. Além de, claro, de pessoas, pelo menos no inverno, né? Pessoas elegantes, muito bem vestidas, é demais. O primeiro passeio que nós fizemos foi ontem, mas na verdade ontem quando nós chegamos, a gente foi fazer um passeio mais para reconhecer ali o local onde a gente está ficando e tal. Então foi um passeio bem agradável, a gente deu uma voltinha e tal. Chegamos a entrar lá na Galeria Lafayette, onde é um shopping, né? Shopping é shopping, mas a arquitetura do local, o teto, assim, a pintura, os detalhes, é fora de série mesmo. Hoje a gente começou pelo Museu do Louvre. E aí que eu acho que caiu a ficha. Eu, quando nós chegamos, né, nós estamos nos locomovendo aqui de metrô. O metrô aqui, a malha, né, de metrô aqui é muito boa, leva para qualquer lugar da cidade, é impressionante. E, e tem uma estação muito próxima, né, do Louvre. Você saiu da estação, é só atravessar a avenida, você já entra no museu. E quando eu cheguei, eu fiquei impactado assim pelo museu e tal. E aí a gente começou a caminhar para aquelas colunas que eles colocaram para as pessoas ficarem em cima, fazer aquele movimento assim, né? E ficarem segurando a ponta, né, da pirâmide para tirar foto. Eu coloquei a minha filha, aí a minha esposa tirou a foto, eu olhando. Quando eu coloquei meu filho para tirar a foto, eu comecei a chorar, cara. Falei assim, cara, eu tô aqui mesmo, não é brincadeira, né? Porque até então, assim, aquele impacto, aquela pirâmide gigantesca, assim, se fala, nossa, que coisa linda, tal, não sei o quê. Mas depois que você, assim, eu vi, né? Depois que eu vi os meus filhos fazendo a pose lá para foto, né? A foto clássica do Louvre, eu falei, cara, assim, eu consegui, né? Então, a emoção tomou conta, eu tive aquela sensação, cara, assim, eu acho, eu nunca imaginei que um dia eu estaria aqui. E cá estou. É muito emocionante quando você consegue realizar um dos sonhos, né? E quando esses sonhos eles são realizados, no meu caso, né, com a minha esposa e com os meus filhos, parece que é um sonho completo, assim, aí sim é um sonho realizado mesmo, né? Bom, enfim, no Louvre nós ficamos umas 3 horas e pouca, 4 horas. Não deu para ver nem metade. Com as crianças é até um pouco mais difícil, eles cansam mais e tal. Mas os pontos principais do Louvre nós visitamos. E é claro que não poderia faltar a Mona Lisa. A Mona Lisa, na verdade, era um sonho do meu filho de conhecer, de visitar, de ver de perto o quadro da Mona Lisa, né? É, eu confesso que eu achei que o quadro era maior. Eu já tinha visto vídeos, né? Eu já tinha visto comentários de algumas pessoas, mas de fato eu achei que. Opa, olha o telefone aqui. De fato eu achei que o quadro era maior. Mas ainda assim, saber da sua grandiosidade, saber da sua importância para o local também é emocionante vê-lo lá. Bom, depois que a gente finalizou o passeio do Louvre, você saindo do Louvre em frente ao Louvre, tem os jardins, né? Os jardins da Tuileries. Me corrijam os franceses, por favor, se eu estiver pronunciando errado. Aí você é uma caminhada bem gostosa, assim, no meio do jardim. Depois você, no final desse jardim, você chega na Praça da Concórdia, onde tem um obelisco, né? E um pouco mais adiante, você continua a sua caminhada, você chega na Champs-Élysées, que é também a avenida mais famosa de Paris. E é impressionante como as marcas elas conseguem a sua representatividade,
né? A, a Louis Vuitton, por exemplo, ela está em reforma. E aqui em Paris, você não pode, quando você vai fazer uma reforma, você não pode deixar a obra exposta para as pessoas. Então você precisa colocar pelo menos uma fachada, assim, né? Pode ser até uma fachada de lona, tal, uma foto, mas você tem que colocar uma fachada bonita, assim, você não pode fazer, deixar a obra exposta. E a Louis Vuitton, ela fez uma mala gigante, uma cor champanhe, como se fosse uma mala de viagem, assim. Cara, é impressionante. E aí você foi caminhando a Champs-Élysées e ela finaliza no Arco do Triunfo. Ou pelo menos nós paramos quando nós chegamos no Arco do Triunfo. E a história do local, né, a história do arco, que foi um monumento pedido, a construção desse monumento foi pedido pelo Napoleão Bonaparte, né, em comemoração à guerra. Então, tem toda uma história naquele pedaço ali que é impressionante você vivenciar também. Então, nós turistamos mais em vários pontos extraordinários da cidade, na Ponte Alexandre III, Grand Palais, Petit Palais, a gente foi turistando, né? E até que então nós pegamos o metrô e nós fomos para ela, a Torre Eiffel ou a Torre Eiffel. Nesse momento, quando nós chegamos lá, é o segundo choro do dia, né? O meu filho, ele estava queria muito ir para a torre. Ele pediu desde o dia que nós chegamos, não deu para ir. Então hoje a gente não deixou passar e fomos. Cara, a Torre Eiffel ou Torre Eiffel é um dos mais conhecidos do mundo. Nós já sabemos disso, né? Eu, pelo menos, vi vários vídeos, vi milhares de fotos. Assim, meio que assim, já sabia o que esperar. Só que não. A experiência de você ficar ali pertinho, grudadinho da torre, cara, é demais, assim, a estrutura ela é gigantesca, o show de luzes dela é fantástico, ela é toda iluminada, é toda assim, você quando você fica embaixo da torre, que você olha assim, cara, é incrível, assim, não tem um adjetivo que você consiga se fazer jus ao que é a torre. Não tem. É uma construção assim com uma força, parece um imã assim, sabe, que assim, te gruda mesmo nela, cara, você não quer sair. E aí você fica ali, ó, horas e horas olhando e você vai procurar cada detalhe, muitas vezes o detalhe é o mesmo, mas assim, muitos podem falar: "Marcos, é uma estrutura de ferro", não mas é uma estrutura de ferro com a sua imponência singular. E, mais uma vez, é claro, é um marco, é também um ponto onde você vai se emocionar, onde você se emociona, que é outro ponto que você fala, cara, eu tô em Paris mesmo, assim, né? É impressionante. Então, hoje eu posso dizer que foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida em relação à viagem, a conhecer e a realização de sonhos. E eu penso que tudo isso ele só foi possível graças ao meu trabalho, ao trabalho da minha esposa. A nossa união e a nossa briga mesmo no cotidiano, nossa briga no dia a dia para conquistarmos as nossas coisas, ela é muito forte. E quando a gente casou, quando a gente começou a namorar, cara, eu era um cara duro que estava devendo dinheiro. Sei lá, meu salário acho que era R$ 1.100. E a gente conseguiu, né? Batalhamos, conseguimos, temos nossos 2 filhos maravilhosos e a gente, é claro, faz sacrifícios no Brasil para poder vivenciar o que a gente está vivendo isso aqui. Então, se eu quero deixar alguma dica ou alguma orientação para vocês privilegiem experiências, gaste menos com objetos, gaste mais com experiências de vida, que essas sim vocês levarão e carregarão para o resto de suas vidas.
Se você quiser saber mais, se você quiser acompanhar um pouquinho dessa viagem, me segue lá no Instagram, é o @marcosmoria. Por lá eu vou publicando uns stories de vez em quando, de alguns pontos que eu acho incríveis nessa cidade. Muito obrigado e até amanhã.